A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. A CPAD é uma livraria que você encontra em todo o território nacional e até internacional. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na Rua João Tobias, número 360, no Belenzinho, bem próximo do metrô Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. No térreo da Assembleia de Deus do novo templo, você encontra também a livraria da Associação. Ali você também compra Bíblia, revista, harpas e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso parceiro direto aqui do canal. Ele vende o material online, você recebe na sua casa e você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Quero já agradecer também, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa, irmã Maria Francileide, que tem nos cedido esse espaço, são nossos parceiros, cedendo esse espaço para o estúdio provisório do nosso canal. Também agradecemos e oramos pela vida do irmão Josué, marido da Marilena, também da congregação do BNH, que tem nos ajudado na montagem do cenário, desse tablado, carpetado, com a iluminação. Deus abençoe, irmão Josué. E Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs da congregação do BNH, do setor 50, juntamente com a nossa liderança, pastor Dorival Mendes, pastor do setor 50, pastor Jefferson, co-pastor setorial, e todos os irmãos e irmãs que estão orando por nós, orando por este projeto. Continue fazendo essas orações, se possível até jejuando por nós, se puder. Envie a sua oferta, se puder ser nosso patrocinador, tá aqui embaixo a chave Pix, com DDD 11 98915 6905, você pode fazer a sua doação. Aquilo que Deus colocar no seu coração, certamente será bem-vindo para nos ajudar. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva aqui no canal, envie essa videoaula para outras pessoas, para os seus amigos, contatos, para que elas também sejam abençoadas por Deus, e deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua observação, um bom dia, uma paz do Senhor, a sua crítica construtiva. Estamos na lição de juvenis, de 15 a 17 anos, primeiro trimestre de 2025, uma viagem pelo Antigo Testamento. A lição ela é comentada pelo irmão Tiago Panzariello, ele é o nosso comentarista, e a lição é a número 7, 16 de fevereiro de 2025, a monarquia em Israel. Nós já estudamos na lição anterior sobre o tempo dos juízes, estudamos também sobre o êxodo de volta à terra prometida. Agora nós vamos ver a monarquia em Israel. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo, certamente o pastor Fernando preparou uma playlist, você pode ir lá assistir e depois voltar e dar continuidade para você não ficar perdido. Vamos lá, monarquia em Israel. O texto está em 1 Samuel 8:5, que diz: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. A leitura bíblica está em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 4 ao 10 e o versículo 18. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue,
E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Os objetivos desta lição: primeiro, mostrar a ascensão ao trono dos dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Segundo objetivo, destacar os motivos de Davi ter sido o mais importante rei de Israel. E terceiro objetivo, descrever o estabelecimento de Jerusalém como capital política e religiosa da nação. No primeiro ponto, o povo pede um rei. Israel deixa o Senhor. Isso aqui é muito grave. Toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli. Eli, esse sumo sacerdote, ele era omisso com os erros de seus filhos, Ofni e Finéias. Esses filhos de Eli faziam o que queriam. Nesse período, uma mulher chamada Ana, nesse mesmo período, que era estéril, orava a Deus pedindo um filho. Ana fez um voto dizendo que se tivesse um filho, o consagraria ao Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Deus atendeu ao pedido de Ana e ela cumpriu o seu voto. Este menino que veio a nascer é Samuel, sacerdote, juiz e profeta, responsável por trazer o povo de volta ao Senhor. Muitas vezes e em sua velhice fez a transição da teocracia para a monarquia, a ungir os dois primeiros reis de Israel. Então, o povo aqui estava separado de Deus, estava frio espiritualmente. Eli, que era o sumo sacerdote, os filhos dele, ele não corrigia. E agora, então, essa Ana, ela faz um voto com Deus para ter um filho. E nesse voto ela entregaria esse filho para Deus. E esse filho era Samuel. Samuel veio a ungir os dois primeiros reis de Israel. Agora vejamos a transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos, isso está relatado em 1 Samuel 4, do 11 ao 18, Samuel então passou a ser a autoridade máxima do povo. Tudo que se tinha que resolver era com Samuel. Até então, Israel vivia na forma de governo chamada teocracia, ou seja, quem era o rei era Deus, quem governava era Deus. Até que Samuel envelheceu e também seus filhos não seguiram seus caminhos. E o povo então agora pede um rei, como as outras nações já tinham seus reis. Então, por meio de Samuel, o Senhor explicou os direitos de um rei e o que este faria em detrimento do povo para poder reinar. Ainda assim, o povo insistiu e o Senhor o atendeu. Então, mesmo assim, mesmo Samuel explicando as exigências que o rei faria, as explorações que ele faria do povo, mesmo assim
o povo quis um rei. Segundo, o primeiro rei de Israel. Vamos ver quem era então. O rei foi escolhido pelo povo. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as outras nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas de seus governantes. Então eles queriam um rei parecido com os reis das nações vizinhas. E no meio do povo de Israel, Saul era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. 1 Samuel 10 e 23. Então, esse Saul aqui, ele era um homem que se destacava pelo seu porte físico, pela sua beleza, e ele chamava a atenção. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel na ocasião da perda das jumentas de seu pai. Ele tinha saído para procurar as jumentas perdidas do rebanho de seu pai, e ali ele se encontrou com Samuel. No dia de se apresentar ao povo, Saul escondeu-se com medo. Chegou na hora, ele amarelou. Essa é a verdade. Depois do Senhor revelar seu paradeiro, Saul foi declarado a liderança máxima sobre Israel. Então agora ele foi colocado como líder de Israel. Mas não muito tempo depois, Saul é rejeitado por Deus. Depois de um tempo, Saul deixou de seguir ao Senhor, deixou de obedecer a Deus. E no confronto contra os amalequitas, Saul desobedeceu a Deus. A ordem que Deus deu para Saul era para ele não preservar nada, a fim de que Israel não se contaminasse com a maldade do povo inimigo. Mas Saul poupou ao melhor dos animais e ao rei amalequita. Isso está lá em 1 Samuel 15, do versículo 7 ao 23. Então, Saul desobedeceu a ordem, a determinação de Deus. E para piorar, Saul também desobedeceu a Samuel antes da batalha contra os filisteus. Ele não obedeceu Samuel ao não esperá-lo para fazer o sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Saul, por não ser sacerdote, ele foi colocado como chefe, como rei de Israel. Ele não era sacerdote, então ele não poderia oferecer o sacrifício, mas foi pressionado pelo povo e assim ele ofereceu o sacrifício e o seu reinado foi rejeitado por Deus. Deus não queria mais nada com Saul. Então foi nesse contexto que Samuel disse que o Senhor já está buscando para si um homem segundo o seu coração. Então Samuel proferia essas palavras porque Saul era desobediente. A desobediência de Saul fez com que ele fosse rejeitado por Deus, e isso serve de alerta para todos nós. Devemos obedecer a Deus e nos preocupar mais em agradá-lo do que impressionar a homens. Então veja, Saul foi escolhido pelo povo e depois ele foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Agora vamos ao subtópico, tópico 3, o maior rei de Israel. O rei, agora sim, o rei escolhido por Deus. Olha a diferença. Davi surge na história de Israel quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei para o lugar de Saul. Deus então envia Samuel para a casa de Jessé, porque ali ungiria um homem segundo o seu coração. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Na ocasião, Jessé apresenta todos os seus filhos, exceto Davi, que era o mais moço e apacentava as suas ovelhas. Então Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando os rapazes são apresentados a Samuel, o profeta acredita que o escolhido de Deus tivesse as mesmas características físicas de Saul.
e se impressiona. Samuel ficou impressionado com a aparência de Eliabe, mas Deus intervém e diz: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Então aqui Deus já está orientando Samuel para não olhar para a aparência. Desta vez então fica claro que a escolha do novo rei não mais seria segundo o desejo do coração humano, que se ilude com a aparência, mas sim segundo os padrões de Deus, que olha o interior. Deus, ele olha o coração. E quando Jessé mandou buscar Davi, Deus disse: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. 1 Samuel 16:12, e ali Samuel ungiu Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. O coração de Davi era segundo o coração de Deus. As diferenças, vamos ver agora as diferenças entre Saul e Davi. Ainda durante o reinado de Saul ainda era rei de Israel, Davi começou a se destacar perante toda a nação por suas qualidades, né? E principalmente por seu coração sempre voltado para o Senhor, que honrava sua fé e o abençoava. Davi obedecia a Deus, Davi amava Deus e Deus correspondia. Deus abençoava Davi em tudo que ele fazia. Davi tocava a harpa e assim expulsava um espírito maligno de Saul, que o perseguia. Então veja que Davi era perseguido por Saul, mas mesmo assim Davi fazia o bem para Saul. Davi matou o gigante filisteu, Golias, que zombava do rei e de todo o povo de Deus. 1 Samuel 17, do 37 ao 51. E assim virou tema das canções populares, que o exaltava acima do próprio rei. Então ele era mais querido pelo povo de Israel do que o próprio Saul. E tudo isso deixava Saul com mais inveja de Davi, ao ponto de persegui-lo para matá-lo. Então, o Saul já tentando matar Davi. Saul se afastava cada vez mais de Deus, suas ações fizeram com que o seu reinado ruísse, até que ele se matou numa batalha contra os filisteus. Então veja que Saul chegou a tirar a própria vida. Davi, todavia, pelo contrário, sempre buscava agradar ao Senhor, e após uma árdua jornada de sobrevivência, fugindo de Saul, iniciou então o seu reinado. Primeiro sobre a tribo de Judá, residindo em Hebrom por 7 anos, e após este período, Davi, enfim, assumiu o trono sobre todo Israel, sobre toda a nação de Israel. Houve um longo processo desde o dia em que Davi foi ungido até de fato ele assumir o trono. Estima-se que aproximadamente mais de 15 anos ele levou para assumir o trono. Isso nos mostra a importância de esperar o tempo de Deus, mantendo-se fiel até o cumprimento total de suas promessas em nossas vidas. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. A vontade de Deus, ela vai se cumprir. Jerusalém, Deus prospera o reinado de Jerusalém. Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que, num período inferior a 10 anos, após a morte do rei Saul, expandiu o reino desde o Egito até o Golfo de Acaba, uma distância grande. Foi um grande líder estrategista que soube influenciar guerreiros e, por meio de companheirismo, diplomacia, conquistas militares e, sobretudo, por sua constante dependência do Senhor, tornou-se
o maior rei que Israel já teve. Então veja as qualidades, né? Ele era companheiro, ele era diplomata, ele era um conquistador militar e principalmente ele dependia totalmente de Deus em tudo aquilo que ele fazia. Então, finalmente, sob a liderança de Davi, Jerusalém se torna a capital do reino. Os jebuseus que habitavam a cidade resistiram até a vitória dos israelitas. Fato interessante é que a cidade de Jerusalém é a mesma cidade de Salém, citada em Gênesis, que tinha por rei Melquisedeque, o qual abençoou o patriarca Abraão, lá em Gênesis 14, 18. Então nós temos aí Jerusalém agora se tornando a capital de Israel. Centro político e religioso da nação. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição central, elevada e menos vulnerável a ataques externos. Era um local estratégico. Foi tomada por Davi ante os jebuseus e posta como capital política do reino de Israel, ao mesmo tempo em que se tornou também o centro religioso de toda a nação. E até hoje ainda é o centro religioso do mundo. Isto porque Davi fez questão de levar a Arca da Aliança a Jerusalém. Essa arca havia sido tomada pelos filisteus e agora ela foi trazida de volta para Jerusalém. Ela foi abrigada numa espécie de tabernáculo imóvel, uma tenda fixa, e assim o fervor espiritual de toda a nação foi despertado. Então, a nação de Israel voltou a buscar a Deus, a servir a Deus. O fervor espiritual retornou. Todo Israel se voltou para adorar ao Senhor, e o culto então foi consolidado a ponto de Davi querer construir um templo. Então Davi não ficou satisfeito só em trazer a arca, ele queria construir um templo para Deus. Entretanto, esta missão de construir o templo ficaria ao encargo de seu sucessor ao trono, seu filho Salomão. Isso está em 2 Samuel capítulo 7. Como vimos, diferente de Saul, quando Davi chegou ao topo, não deixou de depender do Senhor e também não deixou de obedecer ao Senhor. Pelo contrário, a despeito dos seus defeitos, ele sempre buscou adorar e se consertar perante o Altíssimo. Não por acaso, todo o reinado de Davi foi de grande sucesso. E aí ele traz uma aplicação para nós. Deus abençoa nossas vidas quando o colocamos em primeiro lugar e o adoramos em espírito e em verdade. Era assim que acontecia com Davi e é assim que precisa acontecer comigo e com você. Nós devemos sempre depender de Deus na nossa vida e dar o primeiro lugar para Deus e deixar Deus governar a nossa vida. Para concluir, compreendemos então nesta lição um pouco mais sobre a formação da monarquia em Israel e como Davi, que foi esquecido pelo próprio pai, que o via apenas como um menino, Davi foi lembrado por Deus, sendo escolhido, sendo ungido como rei de Israel. Portanto, agora vem uma aplicação: não desanime se alguém estiver desdenhando de você. Saiba que Deus tudo vê e Deus está no controle. Espere o tempo de Deus, mantendo-se fiel, porque na hora certa, tal como Davi, você verá o poderoso agir do Senhor na sua história, na sua vida. Portanto, seja você quem for, esteja onde estiver e tenha a origem que você estiver. Saiba, se você for fiel a Deus, Deus será fiel a você
e ele tem um compromisso com toda pessoa que é fiel a ele, que obedece a ele e que anda nos caminhos dele. Assim nós vimos um pouquinho da formação da monarquia em Israel. O primeiro rei de Israel, Saul, e o segundo rei, Davi. E um menino chamado Samuel, que foi votado pela sua mãe, né? Sua mãe votou a Deus que se tivesse um filho, o entregaria para Deus, e assim ela fez, e esse filho se tornou uma das figuras mais importantes de Israel. Assim nós terminamos a lição 7, 16 de fevereiro de 2025, a monarquia em Israel. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.